Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Vou voltar a repetir novamente a importância enorme que tem para mim, que tem para o canal, as vossas subscrições, os vossos likes nos vídeos, os vossos comentários, porque quanto mais subscrições, mais likes e mais comentários os vídeos tiverem, mais facilmente este canal irá aparecer nas recomendações do YouTube e também nas buscas que podem ser feitas tanto no YouTube quanto no Google sobre os temas de que nós falamos aqui de forma perfeitamente gratuita e as pessoas poderão ter acesso a estas informações. Como estamos no mês de fevereiro, gostaria de vos falar sobre as promoções que nós temos em funcionamento durante este mês. E este mês, para além daquelas normais, temos uma nova. E a nova é a leitura de amor, porque no mês de fevereiro temos o dia 14, o dia de São Valentim e, portanto, é possível vocês fazerem uma pergunta sobre a vossa vida amorosa, aliás, uma leitura específica sobre a vossa vida amorosa por apenas 15 euros. Portanto, a resposta também é dada por e-mail. Eu vejo tudo aquilo que vocês me perguntarem, vejo a vossa vida amorosa, vejo o vosso relacionamento. Se não estiverem num relacionamento, vejo a possibilidade de aparecer alguém agora, ou que tipo de bloqueios é que vocês têm que não vos permita que apareça agora a pessoa certa na vossa vida, e acabo por vos dar alguns conselhos. Para além disso, continuamos com a mesma promoção até ao dia 1 de março da leitura de tarot terapêutico. A leitura de tarot terapêutico consiste no quê? Consiste em eu fazer uma leitura completa em que vos vou dizer qual é a vossa carta dominante para 2019 e vou também dizer-vos coisas como a vossa família, os vossos amigos, o vosso trabalho, a parte financeira, o vosso relacionamento, a vossa personalidade, a vossa vida sentimental, como está o vosso momento atual e para que caminho é que se estão a dirigir neste momento. Tudo isso estou a fazer por 25 euros e também respondido apenas por e-mail. Tenho também a possibilidade de fazer a leitura da vossa numerologia kármica. Para isso necessito o vosso nome completo e da vossa data de nascimento para que eu possa dizer qual é o karma que vocês estão aqui a pagar, falar um pouco sobre a vossa personalidade, os vossos mecanismos de defesa e outras informações interessantes que a numerologia nos pode dar acerca de vocês e acerca das vossas vidas. Também tenho, como já sabem, um serviço especial, que é um serviço em que, se quiserem, durante o fim de semana, eu posso vos enviar um e-mail em que vos vou dizer para cada dia da semana qual é a carta de tarot que está a reger esse dia, qual é o conselho para vocês para esse dia e dizer também qual é a carta dos anjos para a semana, com o conselho que os anjos vos dão para passar a semana da melhor maneira. Mas agora que já vos disse tudo aquilo que eu tinha a nível de promoções, vou passar aqui o nosso e-mail, que é poderdocosmos@gmail.com, porque é por aí que é mais fácil entrar em contacto comigo para falar sobre as promoções que eu tenho, ou então o número de telemóvel que também vai passar aqui em baixo em rodapé. Volto a recordar, este número de telemóvel, regra geral, está em silêncio. Eu ainda não comprei um telefone novo e preciso de comprar porque este não está bom e, portanto, é mais fácil se enviarem um SMS e disserem o que é que pretendem e se identificarem do que estarem a telefonar, porque provavelmente eu não me vou aperceber da vossa chamada e, como este telefone não está muito bom, por vezes as chamadas não atendidas nem sequer ficam registadas. Portanto, eu preciso mesmo de comprar um telefone novo, já ando a dizer isto há algumas semanas, mas ainda não o fiz. E vamos então agora passar finalmente para o tema do vídeo de hoje. E o tema do vídeo de hoje é um tema muito sério que fala sobre espíritos obsessores. Como é que vocês podem saber que estão sob a influência de um espírito obsessor?
Como vocês sabem, porque eu já repeti em muitos vídeos e quem me segue sabe isto, eu tenho uma grande escola ligada ao espiritismo, ligada a Allan Kardec. Aliás, eu considero-me a nível religioso uma mistura entre espírita e católica, porque são as duas religiões com as quais eu mais me identifico e Kardec foi a religião que eu estudei mais a fundo e foi por onde eu comecei com 17 anos de idade e de onde eu retirei grande parte das informações que eu também vos vou passando. E, portanto, para ele, o que é uma obsessão? A obsessão é uma influência de um espírito desencarnado, malévolo, portanto mau, com más intenções, que não tem uma boa energia, que consegue exercer influência sobre determinadas pessoas e consegue empreender-se àqueles que numa determinada fase da vida têm uma energia ou uma forma de pensar semelhante à sua quando eles ainda cá estavam. Ou seja, nem todas as pessoas quando partem, ou seja, nem todas as pessoas quando morrem vão para onde é suposto irem. Muitas acabam por ficar ainda aqui no plano terreno e não seguem para o plano espiritual para onde deveriam ir. Porquê? Porque muitas vezes têm demasiadas ligações ao material, estão associados à casa, porque aquela é a casa deles e não querem abandonar a casa deles, ou porque estão muito ligados ao dinheiro e não querem largar o dinheiro, ou porque estão muito ligados a uma determinada pessoa e não se querem ir embora e querem ficar junto daquela pessoa. Portanto, na realidade, nós acabamos por ter uma série de espíritos desencarnados que estão neste momento aqui e que não é suposto estar aqui. E é a função de médiuns, de pessoas como eu, poder entrar em contacto com essas entidades e tentar mostrar-lhes o caminho da luz e enviá-los para onde é suposto eles irem. Alguns querem ser ajudados e eu já vi, principalmente em centros espíritas, conseguir ajudar esses espíritos. Aqueles com quem eu já tenho entrado em contacto diretamente, geralmente querem simplesmente passar uma mensagem a familiares. Eu lembro-me do caso de uma senhora que falava sobre o marido que tinha falecido e ela descrevia-me o marido como sendo alguém que a amava, que era o amor da vida dela, e eu via o marido dela extremamente zangado com ela e, portanto, ela descrevia-me uma relação de amor e eu olhava para ele estava zangado, ele estava furioso, ele queria-me explicar porque é que estava zangado e depois passou-me uma série de imagens que eu lhe expliquei a ela e ela entendeu perfeitamente o que queria dizer. Portanto, ele descreveu-me o quintal deles, depois ela explicou-me a importância que o quintal tinha. E passado cerca de 15 minutos de eu estar a fazer aquele contacto com aquele espírito, ele finalmente consegue dizer-me porque é que está cansado, porque é que estava zangado com ela. E quando eu lhe digo aquilo que percebi, ela, coitada, começa a chorar, pede perdão e disse-me que era verdade. E então o motivo pelo qual aquele homem que era descrito por ela como o grande amor da vida dela estava zangado era porque ela já tinha tentado cometer suicídio 2 vezes para ir para junto dele. E ele estava cá em baixo, preocupado, aflito, zangado, porque não queria que ela fizesse mal a ela mesma. Ele não conseguia partir em paz, sabendo que ela poderia cometer um erro desses e desperdiçar os anos de vida que ela ainda tinha para viver aqui na Terra. Portanto, por vezes eles não têm maldade, por vezes eles estão aqui porque estão preocupados e querem ajudar alguém. Mas temos aqueles que são maus, temos os espíritos que são realmente malévolos, os espíritos que se querem aproveitar dos outros. E quando eu vos digo que os espíritos obsessores vão se prender a pessoas que estão numa fase da vida com a qual eles se identificam, imaginemos isto. Imaginemos que vocês estão numa fase em que estão a comer mais do que o habitual. E aquele espírito em vida é alguém que adora comer, que adorava comer. Então esse espírito pode-se colar a vocês e pode fazer com que vocês comam ainda mais, que é para ele conseguir ter algum do prazer que ele tinha em vida através de vocês. Portanto, no fundo, são vampiros energéticos, tão simples quanto isso. Ou imaginem um espírito desencarnado que em vida
vida era alcoólico e de repente encontra alguém que está a abusar do consumo de álcool. O que é que esse espírito vai fazer? Vai se agarrar, esse obsessor vai se agarrar àquela pessoa e vai fazer com que a pessoa beba cada vez mais e comece a ficar diferente, a personalidade fica alterada, as características da pessoa deixam de ser as mesmas. Eu muitas vezes, quando falo com pessoas que estão a viver com outras que estão sob a influência de obsessores, eu faço uma pergunta muito simples, que é, quando olha para os olhos dele, por vezes não parece que é outra pessoa que está ali? E muitas vezes não, sempre, a resposta que eu obtenho é sim, o olhar é outro. Não parece a mesma pessoa, não fala da mesma forma, não age da mesma forma e às vezes até a voz fica diferente. E é isso que um espírito obsessor tem o poder de fazer. Portanto, se tiverem o vício do álcool, um espírito obsessor que gostava do consumo de álcool vai se colar a vocês. Se vocês infelizmente entrarem no mundo das drogas, um espírito obsessor que gostava também de drogas vai se agarrar a vocês e vai-vos fazer aumentar o vosso consumo de drogas e não conseguir largar o consumo de drogas. Mas vamos então passar aqui a uma pequena lista do que é que vocês poderão sentir ou outras pessoas poderão sentir quando estão realmente a ser comandadas ou ligadas a um espírito obsessor. E vamos aqui fazer então uma breve explicação do que é que eles pretendem, o que é que eles querem fazer com vocês e com o que é que eles se divertem. Porque no fundo estamos a falar de espíritos malévolos que fazem isto para proveito próprio, para bem deles mesmos e para aquilo que eles querem e que lhes dá prazer a eles, não a vocês, mas a eles. Eles para vocês, eles não querem saber de vocês para nada. Vocês são apenas um veículo que eles estão a utilizar para conseguirem continuar a ter as sensações que eles tinham em vida. É isso que eles pretendem. Uma das coisas que os espíritos obsessores pretendam é que vocês tenham dúvidas, que sintam insegurança e, acima de tudo, que não tenham fé. Eles não querem que vocês acreditem em nada. Portanto, nada de acreditar em Deus, nada de acreditar nas energias, nada de acreditar na religião, nada de acreditar no bem. Portanto, geralmente, quem está sob o efeito de um espírito obsessor perde a fé e passa a ser uma pessoa extremamente insegura. No trabalho, de repente, já não sente a segurança no trabalho, de repente começa a duvidar de certas coisas, de repente no relacionamento deixa de confiar na pessoa com quem está, começa a ficar com medo de ser traído, começa a pensar que a pessoa pode estar a mentir, pode estar a não ser verdadeira, não ser honesta com ele. É uma pessoa que de repente deixa de ser segura no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu dia-a-dia e que começa a duvidar sobre tudo e sobre todos. Esta é uma das características de alguém que está sob o efeito de um espírito obsessor. Outra característica é que eles querem que a pessoa minta. Eles querem que a pessoa minta, que a pessoa não diga a verdade. E não precisa de ser uma mentira forte, não precisa de ser uma mentira grave. Basta ser uma pequena mentira que parece que não faz mal a ninguém. Uma mentira tão simples como: então, hoje falaste com o teu pai? Não, eu hoje não falei com o meu pai. E, entretanto, falamos com o pai da pessoa e o pai da pessoa diz-nos: ainda há pouco, quando estava a falar com o meu filho disse-me isto assim, assim. Ou então algo como: então, já pagaste a conta da água? Ah, sim, eu já paguei a conta da água. E depois recebemos o aviso de corte de água em casa porque a pessoa não pagou a água coisíssima nenhuma. Portanto, eles divertem-se com isto. Eles querem que a pessoa minta, eles querem que a pessoa não diga a verdade, mesmo que não sejam coisas muito grandes, que sejam coisas mais pequenas, mas não interessa. O que é preciso é que a pessoa minta, que a pessoa não seja verdadeira e que a pessoa acabe por ter ligações mais ao mundo material do que ao mundo espiritual. Ou seja, são pessoas que vão estar muito mais preocupadas com coisas, muito mais preocupadas com dinheiro, do que vão estar necessariamente preocupados com os membros da família. É alguém que pode, por exemplo, chegar a casa, agarrar no telemóvel e pôr-se agarrado ao Facebook, ou então pôr-se a jogar jogos no computador e, entretanto, ignora completamente a mulher
mulher ou ignora o marido, ignora os filhos, isso deixa de ter importância. O dinheiro passa a ter uma importância extrema, como por exemplo, imaginem, o filho precisa de um par de calças novo e não se pode fazer isso, não vamos fazer isso este mês, ele que continua com as calças que ele tem, porque nós precisamos de guardar o dinheiro. Portanto, de repente, aquilo que é mais importante passa a ser o material, passa a ser não o ser humano, não as pessoas, não o mundo espiritual, por exemplo, mas o material, o dinheiro, as coisas, ou seja, aquilo que na realidade não deveria nunca ser o nosso foco principal. Outra coisa também que faz com que estes espíritos obsessores malévolos se divirtam é impedirem-nos de fazer aquilo que nós gostamos. E como é que eles fazem isso? Provocando uma série de dificuldades. Podemos, por exemplo, ficar mais preguiçosos. E gostamos, por exemplo, de ir ao ginásio e de repente acordamos e não nos apetece ir. Ou não nos apetece levantar do sofá, ou não nos apetece sair de casa, ou até gostamos de ir ao cinema, mas dá muito trabalho sair de casa para ir ao cinema. Se calhar até gostamos de ver filmes, mas dá muito trabalho também estar a ver um filme, ou então estou a ver um filme e adormeço a meio do filme. Porquê? Porque estes vampiros energéticos, que é isto que eles são, vão sugar toda a nossa energia quando estão agarrados a nós. E, portanto, tudo aquilo que nós gostávamos de fazer, nós perdemos a energia suficiente para fazer. Gostam de ver filmes? Vão adormecer a meio. Gostam de ir ao cinema? Não vos vai apetecer sair de casa. Gostam de ir ao ginásio? Naquele dia não vos apetece ir treinar. Portanto, acabam por ficar um pouco apáticos, um pouco separados daquilo que é o relacionamento interpessoal com as outras pessoas e vão ficar muito focados apenas em coisas materiais, em coisas que não têm importância. Portanto, cuidado se começarem a sentir que estão com muita preguiça, se começarem a sentir que há muita dificuldade em fazer aquilo que vos dá prazer, que existem muitos obstáculos ou que vocês próprios estão a criar obstáculos, cuidado, pois podem estar sob a influência de um espírito obsessor. Outra coisa que um espírito obsessor não quer que se faça de maneira nenhuma é que se estabeleça uma conexão com Deus, uma conexão com o universo. Isso não pode acontecer porque não é isso que um espírito malévolo pretende. Portanto, se ele está ali para fazer o mal, se ele está ali para fazer-nos ligar ao material e não ao espiritual, a conexão com Deus é algo que não é suposto acontecer. Ou seja, aquilo que eles vão querer é que a pessoa se divirta o tempo todo, tenha vontade, por exemplo, imaginemos, de ir beber, tenha vontade de, se calhar, sair à noite até horas muito tarde, mas depois não tem tempo absolutamente nenhum para fazer um trabalho de desenvolvimento interior. É capaz, por exemplo, de perder horas a fazer coisas que não fazem sentido nenhum, mas depois, se tiver uma consulta de uma psicoterapia, já não vai à consulta porque acha que aquilo não vale a pena. Se por acaso até pertencia a um grupo espírita, deixa de ir às reuniões. Se pertence a uma igreja católica, deixa de ir à missa. Se tinha o hábito de ver vídeos, por exemplo, como estes, deixa de ter vontade de ver este tipo de vídeos. Portanto, tudo o que tenha a ver com o desenvolvimento interior, com o desenvolvimento espiritual, com aumentar a conexão com o nosso eu superior, com Deus e com o universo, estes espíritos obsessores vão cortar, porque o objetivo deles é que estas conexões não existam. Portanto, quanto mais eles puderem cortar, mais contentes eles vão estar. Outra coisa que os espíritos obsessores gostam de fazer é que a pessoa não se preocupe minimamente com os outros, ou seja, tornam a pessoa numa perfeita egoísta. É uma pessoa que deixa de ter empatia, é uma pessoa que não se preocupa com o bem dos outros, não se preocupa com caridade, não se preocupa com ajudar o próximo, não se preocupa se a outra pessoa está bem ou se está mal, só se preocupa com ela própria e com aquilo que é importante para ela própria. Só isso. Portanto, imaginemos um casal, por exemplo, imaginemos um casal que tem um bebê.
E entretanto a esposa esteve em casa a tomar conta do bebê o dia inteiro, o marido chega à casa, ela está cansada, pede-lhe ajuda e ele vira-lhe costas e não a ajuda em nada, nem a tomar conta do bebê, nem a mudar a fralda, nem a dar o biberon, nem a dar um jeito à cozinha, absolutamente nada. Provavelmente chega à casa, agarra-se ao telemóvel ou ao computador, vai jogar jogos, vai ficar no Facebook, só vai fazer aquilo que lhe interessa a ele e a coitada da esposa e do bebê ficam ali a um canto porque ele não vai ter empatia, não se vai preocupar com o bem da esposa nem do filho, porque como o espírito obsessor está agarrado a ele, a única coisa que interessa é aquilo que lhe apetece a ele fazer, que na realidade não é bem a ele, é ao espírito obsessor, mas entretanto a pessoa acaba por não ter consciência também que está a ser contaminada desta forma, não é? Geralmente quem está de fora consegue ver que eles estão diferentes e por vezes a própria pessoa tem noção que não está igual, que não está a reagir da mesma forma, mas acaba por não ter força muitas vezes para sozinha tentar resolver isso e tentar mudar a situação. Às vezes as pessoas dizem: eu sei que não estou igual, mas eu não sei como é que eu hei de resolver isto, eu não sei mudar isto. Mas pelo menos quando conseguem reconhecer que não estão iguais e quando há um desejo real de mudar, aí nós já podemos fazer qualquer coisa. Mas eu depois já chego lá e já vos explico como é que isso pode ser feito. Outra coisa muito importante para um espírito obsessor é impedir que a pessoa consiga ter a capacidade do perdão. Portanto, a pessoa não é capaz de perdoar os outros, independentemente dos outros terem feito uma coisa grave ou uma coisa menos grave, mas o perdão é completamente impensável. Antes, pelo contrário, o espírito obsessor aquilo que quer é que a pessoa sinta raiva, sinta ódio, tenha desejo de vingança. Quando estamos a falar, por exemplo, de médiuns ou de pessoas que trabalham no mundo espiritual, imaginem uma colega que ataca a outra com magia negra. A outra que está com um espírito obsessor, em vez de perdoar e entregar a Deus e pensar: pronto, ela tentou-me prejudicar com magia negra, mas eu vou entregar a Deus e não me vou preocupar com isso. Não, vai ter vontade de vingança, vai querer ripostar, vai querer mandar magia negra para cima dela também. Se a pessoa pensar que alguém esteve a dizer mal dela, ela vai dizer mal da outra também. Portanto, em vez de haver a capacidade do perdão, não vai existir isso. Vai haver, e sim, a capacidade da vingança, da maldade, da raiva, do ódio. Portanto, tudo o que são situações e sentimentos negativos. Porquê? Porque é isso que o espírito obsessor gosta e é isso que vai dar prazer ao espírito obsessor. E muitas vezes, mesmo dentro do mundo espiritual, há médiuns que não conseguem contrariar esta tendência e, infelizmente, acaba por acontecer este tipo de situação e atacam-se uns aos outros e entram aqui numa espiral negativa em que as coisas parece que nunca mais acalmam. Tal como eu já tinha dito, os espíritos obsessores querem que a pessoa se torne extremamente preguiçosa, que a pessoa não saia do sofá, que a pessoa não queira estudar, que a pessoa não queira ter nenhum tipo de desenvolvimento espiritual e, portanto, aquilo que vai fazer é impedir a pessoa de estudar, impedir a pessoa de procurar uma busca de autodesenvolvimento, que a pessoa fique preguiçosa e, basicamente, que fique sem energia. Porque o espírito obsessor vai se alimentar da nossa energia quando está agarrado a nós e, portanto, em vez de nós termos energia para fazer aquilo que nós gostamos, é o espírito obsessor que se vai alimentar da nossa energia e nós ficamos completamente sugados. Resultado, mesmo que se durma uma noite inteira, acordamos de manhã como se não tivéssemos dormido nem uma hora. Às vezes até acordamos mais cansados do que aquilo que estávamos quando nos fomos deitar. Porquê? Porque estes vampiros energéticos sugam tudo aquilo que eles podem de nós. Outra coisa, o espírito obsessor vai querer que a pessoa se transforme em alguém quase fanático, alguém inflexível, alguém por vezes até fascinado com determinadas situações que não deveria estar.
quer que a pessoa elimine completamente a prece da vida dela. Portanto, não vão haver preces, não vão haver orações, não vai haver o lugar à meditação, não vai haver o lugar a práticas espirituais. Vai querer o quê? Que a pessoa fume, que a pessoa beba, que a pessoa entre no consumo de drogas, que a pessoa coma muito mais do que aquilo que é suposto, vai querer que a pessoa jogue. Eu não estou a falar de apostar no Euromilhões ou no Totoloto ou comprar um bilhete da lotaria. Eu estou a falar de jogar a sério, portanto ir para casinos ou ir assistir a corridas de cavalos, corridas de cães, fazer apostas, esse tipo de jogo perigoso em que a pessoa pode perder tudo aquilo que tem e que não tem. Isso sim é o que o espírito obsessor quer que aconteça. Também vai acabar por puxar muito pelo sexo promíscuo e, portanto, em vez da pessoa se manter fiel na sua relação, vai começar a ter sexo com outras pessoas fora da relação, vai se transformar num traidor. Ou se for uma pessoa que não está numa relação, poderá, por exemplo, esta noite tem sexo com uma pessoa, amanhã já está a ter sexo com outra, ou se não for trair o seu companheiro, se for alguém que tem um companheiro mas que não vai trair, pode começar a exigir sexo do companheiro muito mais vezes do que aquilo que era o normal para eles. Ou seja, imaginem que o normal eram 2, 3 vezes por semana e de repente com o espírito obsessor vai passar a haver a necessidade de ser 2, 3 vezes por dia. E portanto, de repente a outra pessoa que está na relação nem compreende muito bem o que é que está a acontecer ali, porque tinha uma pessoa até um determinado momento e depois de repente está a ter outra. E muitas vezes até ficam mais agressivos durante a parte sexual. Podem começar a dizer palavrões, podem começar até fisicamente a agredir a outra pessoa durante o acto sexual. Atenção, há pessoas que já são assim por natureza. Nem tudo é espiritual, nem tudo tem a ver com espíritos obsessores. Mas, se nós estivermos a imaginar uma pessoa que geralmente é carinhosa, é calma, que é preocupada, que beija, que abraça, que acarinha e que de repente xinga, diz palavrões, trata mal, agride, bate e é agressivo, calma, porque aí nós não estamos na cama com a mesma pessoa com que estávamos antigamente. Alguma coisa claramente mudou ali. Portanto, muito cuidado com esta questão do sexo ser alterado e a pessoa já não se estar a comportar da mesma forma. Outra coisa também que o espírito obsessor vai provocar é que a disciplina, os hábitos regulares da pessoa mudem. Portanto, a disciplina vai passar a ser uma disciplina má, vai fazer com que não haja persistência. As pessoas vão desistir de tudo com muita facilidade. Ai não, isso parece muito difícil. Eu agora não estou para isso. Eu já tentei uma vez, não deu, eu agora já não vou tentar mais. Já nem tenho paciência, nem tenho cabeça para uma coisa dessas. Já tentei uma vez, para mim já chegou. Portanto, é muito comum ouvir isto. Ou então alguém dizer, então, tens estado a responder aos anúncios de trabalho? Para quê? Eu respondi aos anúncios de trabalho, ninguém me está a chamar para entrevistas, nem vale a pena eu continuar a mandar. Portanto, este tipo de postura de não vale a pena, não quero fazer, não vou persistir, vou desistir logo à primeira, não vou continuar, isto tudo tem a ver com a influência do espírito obsessor. Porquê? Porque vai fazer com que impere a preguiça, a pessoa não ter ação, a pessoa não se mexer, a pessoa não fazer nada. É isso que dá mais prazer a um espírito obsessor. Porquê? Eles querem o mal, eles querem o caos, eles querem a vossa energia e eles querem também que tenham vícios como aqueles vícios que eles tinham quando estavam em vida. Portanto, se eles gostavam de sexo promíscuo, vocês vão passar a gostar de sexo promíscuo. Se eles gostavam de comer muito, vocês vão passar a gostar de comer muito também. Se eles gostavam de fumar e consumir drogas e consumir álcool em excesso, vocês vão fumar, consumir álcool e drogas em excesso também. Portanto, tenham muito cuidado, não só vocês mesmos, mas estejam atentos às pessoas com quem vivem para verem se a pessoa mudou os seus hábitos de uma forma assim tão radical, porque se mudou, pode estar sob a influência de um espírito obsessor sem dúvida alguma.
Outra coisa que o espírito obsessor vai fazer é fazer com que a pessoa duvide da existência do seu anjo da guarda, duvide da existência de Deus. Aliás, que duvide de tudo aquilo que não está comprovado cientificamente. Está comprovado cientificamente que Deus existe? Não. Então, se não está, Deus não existe. Está comprovado cientificamente que temos um anjo da guarda? Não. Então, o anjo da guarda não existe. Portanto, só aquilo que for científico, só aquilo que estiver ligado ao material é que passa a ter valor para aquela pessoa. A fé, pura e simplesmente, deixa de existir. A fé desaparece. O acreditarmos, o querermos, não existe mais. É eliminado completamente da nossa vida se estivermos sobre este tipo de influência. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que alguém que tem um espírito obsessor vai se tornar extremamente desconfiado e não vai confiar em nada nem em ninguém. E, acima de tudo, não vai confiar em nada que não esteja comprovado cientificamente. E vocês agora podem me perguntar: e o que é que nós podemos fazer numa situação dessas? Bem, há algumas coisas que se podem fazer. Para além de determinados rituais, se nós quisermos ir por um caminho mais fácil, é assim: se estiver a acontecer com vocês e vocês tiverem noção, é começarem a negar ao espírito obsessor aquilo que o espírito obsessor quer. Se ele quer que vocês consumam álcool, parem de beber álcool, porque se vocês não fizerem aquilo que o espírito obsessor quer, ele às tantas cansa-se e vai-se embora para uma pessoa que seja mais fácil de controlar. Se aquele espírito obsessor quer que vocês sejam preguiçosos, chamem as forças que puderem e tentem levantar, sair do sofá e lutar contra a preguiça, lutar contra a apatia. Vão contra aquilo que o espírito obsessor está a fazer. O espírito obsessor quer-vos afastar de Deus, quer-vos afastar da fé, quer-vos afastar da crença na energia, no universo. Então o que é que devem fazer? Porque não o Salmo 91, aquele vídeo que eu fiz sobre o Salmo 91. Ou então podem ler o Salmo 66 ou o Salmo 119, que são salmos fantásticos. E se conseguirem e tiverem coragem, ou se não conseguirem, mas tiverem alguém que vos leve, vão para um centro espírita, vão para uma igreja, vão para onde vocês quiserem, mas que esteja ligado à parte espiritual, para que vocês consigam fazer a conexão com o vosso eu superior, com Deus, com a energia, com o universo, com aquilo em que a pessoa acreditava anteriormente. Para quê? Para que o espírito obsessor pense: ok, o meu trabalho aqui já está feito, eu já não consigo prejudicar mais, esta pessoa já percebeu o que está a acontecer, agora está a começar a acreditar, está a começar a ter fé, está a começar a dizer orações, está a começar a meditar, está a ficar menos preguiçosa, está a deixar de fumar e de beber álcool, eu já não estou aqui a fazer nada. E acabam por se ir embora. Se não for assim, é muito difícil verem-se livres dessa situação. Depois podem sempre também fazer os banhos de sal. E porquê? Porque os espíritos obsessores vão se ligar aos vossos transmediúnicos, que são os canais que nós temos aqui. É por isso que quando estamos muito carregados, nós sentimos aqui os nossos ombros mais pesados, a nuca mais dura, às vezes há aqui dores na nuca, dores aqui nesta zona, os ombros muito duros, toda esta zona aqui. Porquê? Porque os canais transmediúnicos ficam na zona das omoplatas. E se vocês fizerem banhos de sal do pescoço para baixo, também ajuda a cortar, ajuda a fazer com que já não seja possível o espírito obsessor alimentar-se de vocês da forma como estava a fazer. Também podem fazer banhos específicos para isso. Para combater a preguiça, vocês têm, por exemplo, um banho como este, que é um banho completo energético. Ao fazer um banho energético, vocês já não vão ter aquela vontade de estarem sentados no sofá sem fazer nada. Vocês vão começar a ficar com mais força, vão começar a ficar com mais energia e vão conseguir combater aquilo que o espírito obsessor está a fazer. Ou então, se quiserem mesmo fazer um descarrego mais forte, vocês podem utilizar o sal grosso para descarrego. Este é o tal banho, tal como este, são sempre banhos do pescoço para baixo. Vocês podem utilizar nestas situações para tentar
tentarem ajudar-se a vocês mesmos ou à pessoa que vocês conhecem que está sob a influência de um espírito obsessor. Um espírito obsessor nunca está para fazer o bem. Um espírito obsessor está para criar o caos, está para fazer maldade, está para se alimentar dos vossos vícios e vocês não podem permitir que isso aconteça. Já agora, passa aqui a publicidade, mas tanto este banho quanto este banho vocês conseguem encontrar à venda na minha loja, na loja do Poder do Cosmos, que neste momento ainda está apenas na página do Facebook, mas que vocês já sabem que podem entrar em contacto comigo para Poder do Cosmos, tudo pegado, @gmail.com, se quiserem informações sobre preços, sobre entregas. Eu faço entregas para a Europa, faço entregas também para outros países fora da Europa. O Brasil é um pouquinho mais complicado, mas também é possível se houver caso disso, apesar de vocês no Brasil terem imensas casas esotéricas que vendem imensos produtos esotéricos de qualidade. Mas para Portugal, para o resto da Europa e não só, eu faço as entregas, eu posso dar-vos essas indicações e mais, eu nunca vos vendo um banho, seja ele energético, seja ele de descarrego, sem ir acompanhado de uma carta escrita por mim, em que eu digo detalhadamente todos os passos que vocês tenham de seguir. E acima de tudo, não se esqueçam, Salmo 91, Salmo 66 e Salmo 119 para conseguirem pedir ajuda e verem-se livres dos espíritos obsessores, dos espíritos malignos que não pretendem mais nada que não seja alimentarem-se de vocês. E pronto, esta era hoje a informação que eu tinha para vos dar. É uma informação que eu acho que é muito importante porque há muito espírito desencarnado por aí, há muitos espíritos obsessores por aí e o que é que eles fazem? Eles apanham-nos em fase de fraqueza e apoderam-se de nós, até mesmo das pessoas da minha área. Quantas pessoas que trabalham na área espiritual é que não começaram para ajudar os outros? Queriam ajudar os outros, queriam fazer o bem, queriam dar conselhos, queriam ajudar e depois começam a pensar apenas no material, começam a pensar apenas em dinheiro e começam a querer vender trabalhos, começam a querer vender rituais, mesmo quando a pessoa não precisa, mesmo quando a pessoa está bem, eles tentam convencer a pessoa que a pessoa não está bem, vender magias, vender rituais, às vezes nem sequer fazem os rituais, ficam apenas com o dinheiro e não fazem nada. Portanto, mesmo médiuns, mesmo pessoas ligadas ao plano espiritual, têm os seus mecanismos e por vezes estão mais abatidos, têm aqui buracos na aura e estes espíritos obsessores conseguem entrar e conseguem dominar um médium, o que pode ser uma coisa bastante perigosa, porque imaginem o que é procurarem a ajuda de um médium e o médium na realidade está controlado por um espírito obsessor e não está a pensar naquilo que é melhor para vocês, está a pensar naquilo que é melhor para ele. E isso pode ser o quê? Dinheiro, por exemplo, ou álcool, ou tabaco, ou a droga, ou qualquer coisa assim do género. E às tantas, aquilo que vocês estão a fazer não é a pagar para ter uma ajuda espiritual, mas a pagar para quê? Para alimentar o vício do médium, que na realidade é o vício do espírito obsessor que está agarrado ao médium. E pronto, este vídeo já vai muito longo, mas é porque é um tema que é muito importante para mim também, porque eu vejo isto em muitos clientes meus e infelizmente também tenho visto em muitos colegas meus e é algo que assusta um pouco. Eu de vez em quando também sinto que há alguém que está a tentar entrar, não vou mentir, eu também não sou imune, mas quando tentam entrar comigo, nota-se perfeitamente que estão a entrar, porque eu geralmente sou uma pessoa extremamente calma e torno-me uma pessoa mais agressiva. Portanto, quando eu noto que estou mais agressiva, que estou a responder de forma mais agressiva, que não estou a ser calma, eu paro e penso, calma. Porquê é que eu estou agressiva? Porquê é que eu estou a agir desta forma? Agarrem pau santo, agarrem sálvia, defumar a casa, limpar-me, agarre na minha Bíblia, que eu tenho sempre aqui ao meu lado. Vocês é que não sabem disso, mas eu tenho sempre a minha Bíblia aqui. Salmo 91 para mim, acima de tudo.
pedir ajuda a Deus, pedir ajuda aos anjos, aos arcanjos, aos meus guias, para tentar voltar ao normal o mais depressa possível. Já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, podem encontrar-me todos os dias no site da wengo.pt a dar consultas, mas também dou consultas privadas. As consultas privadas podem ser presenciais, apesar de serem as mais difíceis de marcar porque a agenda está um pouquinho cheia, mas depois também podem marcar por telefone, por chat ou por Skype também. Para qualquer outra informação, já sabem, tem o mail poderdocosmos@gmail.com. Tem também o número de telemóvel que vai passar aqui, mas que já sabem, o telemóvel não está bem, está no silêncio, portanto deixem um SMS, não tentem telefonar, porque se tentarem telefonar eu não vou ouvir e o telefone eu penso que não anda a registar as chamadas. Eu digo isto porque às vezes tenho SMS a dizer já lhe tentei ligar várias vezes, eu não tenho uma única chamada não atendida. Mas podem fazer através destes meios ou podem também entrar em contacto comigo através da página do Poder do Cosmos no Facebook ou através do grupo do Poder do Cosmos, também ele no Facebook. E pronto, era esta a informação que eu tinha para passar. Não se preocupem com os espíritos obsessores. Se nós formos contra aquilo que eles querem, eles não vencem, fartam-se, vão-se embora e vão procurar uma vítima que seja mais fácil de atacar. O segredo aqui é sermos mais fortes do que eles. O segredo aqui é não ceder àquilo que eles querem. Porque se nós não cedermos, eles fartam-se e vão-se embora. Porque eles acabam por ser uns preguiçosos também. Eles acabam por querer ir atacar alguém que seja mais fácil de atacar. Se vocês estiverem fortes, vocês não têm interesse para um espírito obsessor. Tão simples quanto isso. Portanto, desejo a todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.